Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Deixa eu me dirigir ao público também que está nos acompanhando pela internet, pelo canal do YouTube. Nós temos 2 canais, o canal IBBR Curitiba e o canal Oswaldo Lobo. São 2 canais do YouTube que você pode se inscrever e receber as mensagens. Hoje, a Igreja Batista de Bom Retiro está situada aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Os nossos cultos sempre às 10, às 19 horas. O quarta-feira, 20 horas. O Família da Fé, às 20 horas. O CR, também às 20 horas. Terça, quarta e sexta-feira. E os jovens aos sábados. O movimento aqui chama-se Higher. É o movimento do jovem. Você é muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre o amor proibido. Você já ouviu falar de histórias de amor proibido? Shakespeare, final do século XVI, ele escreveu uma tragédia, Romeu e Julieta. Todo mundo já ouviu falar, até o mineiro conhece. Goiabada com queijo, Romeu e Julieta. Tem a pizza de goiabada com queijo, Romeu e Julieta. São 2 jovens, um rapaz prometido por uma família, mas que uma noite num baile ele conhece Julieta, rompe então o compromisso da família dele com aquela outra jovem que era sua noiva, se apaixona perdidamente. Essa palavra, estou perdidamente apaixonado. A paixão não deve deixar você perdido, mas ele se apaixona desse jeito, e o final deles é muito trágico. No final, os 2 morrem. Hoje eu quero falar sobre um amor proibido. Quando a gente fala sobre isso, você pode lembrar até do teu próprio romance aí. Muitas pessoas foram contra, algumas pessoas duvidaram, mas eu quero falar de um romance que Deus diz: não se meta com isso. Nós estamos vivendo agora no mês de fevereiro uma coleção de mensagens a respeito de consagração e santidade. A gente tem que ministrar isso, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Há um apelo em Josué 3 que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Para que a gente colhe as maravilhas do Senhor amanhã, em março, abril, maio, junho, dezembro, o ano que vem, é necessário santidade. A santidade, ela não pacifica a tua relação com Deus. A santidade que você vai experimentar não vai afetar Deus, vai afetar você mesmo. A santidade, ela beneficia única e exclusivamente você. E eu quero falar sobre esse amor proibido e como ele é capaz de lançar você para longe das bênçãos do Senhor. Vítimas do amor, diz assim a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, de 15 a 17, esse pai apóstolo, que é o apóstolo do amor, ele vai falar sobre o amor proibido de pessoas que são atingidas por ele. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, veja bem o que há no mundo, muito obrigado, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma maneira muito sutil do mundo trabalhar. Ele trabalha com aquilo que a Bíblia chama de carne. Na semana passada, nós ministramos sobre como a carne
é capaz de se tornar dentro de nós uma guerra. Quando a Bíblia fala sobre carne e espírito, nós lemos em Gálatas capítulo 5, verso 17, que a carne luta, milita, guerreia contra o espírito contra a carne. A carne não gosta de vir à igreja no domingo. A carne quer ficar dormindo até o meio-dia. A carne não quer orar. Pastor, eu não consigo orar. É porque a carne domina você. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Escute, não é que você tem preguiça de ler a Bíblia. A carne domina você para que você não busque as palavras de vida eterna. O próprio apóstolo diz: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E quanto mais a carne domina você, quanto mais a cobiça da carne domina a minha vida, menos eu me aproximo do Senhor. Ele diz que a cobiça da carne tem uma outra irmã, chamada cobiça dos olhos. Os olhos são janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Vocês não fazem ideia de como os olhos, eles fazem parte da visão do mundo espiritual. Não fazem ideia. Eu sempre digo para o time de intercessão: não orem de olhos fechados. Isso tem uma razão. A experiência da jornada de fé, dos atendimentos em gabinete, nos fez buscar em Deus uma resposta para isso. Vocês estão olhando essa janela aqui? Vocês estão olhando aquela? Olha para a janela. Você consegue enxergar pela janela o que está lá fora, não é isso? O mundo espiritual enxerga o que há dentro de nós pelos nossos olhos. Quando nós temos uma vida consagrada e a cobiça dos olhos não nos atinge, significa que o nosso corpo tem luz. Mas quando tudo aquilo que nós olhamos nos leva, nos arrasta para longe de Deus, significa que o nosso corpo está em trevas. E pior do que isso, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, tem uma outra irmã chamada soberba, que é o orgulho, que esse sim faz com que a luz se torne trevas. Um ser orgulhoso, um anjo orgulhoso, denunciado em Isaías 14, em Ezequiel capítulo 28, o seu orgulho fez ele tombar, e aquele que era um anjo de luz se transformou no príncipe das trevas. Quando nós falamos sobre experimentar aquilo que o mundo pode dar, não ame o mundo. Eva foi a primeira vítima do mundo. A Bíblia diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, à carne, ao meu apetite, vai ser saboroso pecar, vai me dar grande prazer. A cobiça da carne é ligada ao prazer. Dá prazer falar mal dos outros. Sabia disso? Sabia quando você faz uma fofoca, na sua cabeça, um neurotransmissor no seu cérebro, ele é liberado e ele tem prazer em diminuir alguém para que você seja exaltado. Ela viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos, a cobiça dos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Você vai ser como Deus. Gente, eu sou como Deus. Olha, a coroa está na minha cabeça. Eu estou aqui com o manto real, com o cetro do governo. Quem manda na minha vida sou eu. E você ignora os mandamentos, que na verdade são leis de liberdade. Tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. O que é a cobiça da carne? Romanos 8, 5, é muito parecido com Gálatas 5, 17. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A cobiça da carne
ela trabalha com algo chamado insatisfação pessoal. Eu tenho dinheiro de menos, eu podia ter muito mais, eu tenho intimidade de menos, eu podia ter muito mais, eu tenho uma falta de alimento no meu estômago. É por isso que a comida, ela é tão ligada ao pecado. Eva, ela teve desejo de comer. Sabe quando você está jejuando, e aí, tudo que você não gosta, você não liga, tudo vira saboroso? Sabe quando Jesus estava 40 dias jejuando no deserto, ele é tentado, transforma essas pedras em pães. Eu digo que depois de 40 dias, acredita em mim, depois de 40 dias de jejum, você não precisa transformar a pedra em pão, você come a pedra. Porque a fome é um negócio. Uma vez, a primeira vez que eu fiz esse jejum, que é com líquido, eu caí na bobagem de faltando assim uns 2 dias, eu falei assim, vou fazer uma feijoada. Aí liguei no canal do YouTube, para aprender a fazer feijoada, e liguei para os amigos, para os irmãos, como é que faz a feijoada? Que eu vou fazer essa feijoada. Gente, meu estômago, que já estava assim, inclinado a não comer, porque depois do 7º, 8º dia, você tem dor de cabeça, você tem calafrio, você tem cãibra, porque o corpo fala, ei, e aí, cadê minha comida? O corpo reclama. Mas depois do 7º, 8º dia, o corpo fala assim, já entendi que não vai ter comida. E você passa a não participar de festa. Os irmãos dizem assim, vem comer uma rabanada na minha casa, vem comer uma costela, pastor, vem comer uma pizza. Não, eu não posso, eu estou em consagração. Mas aí, quando você começa a olhar para a comida, gente, você olha, pronto, você tem vontade de comer. Aqui, a cobiça da carne fala sobre algo que falta na minha vida, algo que eu sou carente, e você começa então a se apaixonar por um cadáver. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Você sabe o que significa jaz no maligno? Quando você vai no cemitério, aqui jaz o fulano de tal, viveu do ano tal ao ano tal. Significa descansa. O mundo não se importa com a gente, não se importa com Deus. O mundo, a cobiça da carne é denunciada quando uma necessidade legítima tem que ser satisfeita a qualquer preço, até mesmo pelo pecado que afasta o nome de Deus. Não, pastor, eu não aguentei. Rolou uma química, pastor. Rolou assim, aquela coisa de pele. Pastor, eu não consegui resistir. Veio em mim um fogo abrasador, uma fogueira acendeu em mim. Pastor, irresistível. É isso que a cobiça da carne faz. A cobiça da carne, ela propõe para você que você é incapaz de dominar o seu pecado e a sua carne. Tem uma experiência interessante que aparece nas redes sociais. A mãe deixa ali um chocolate para uma criancinha e fala assim para ela assim, olha, mamãe vai tomar banho, mamãe vai ali na sala, não coma, porque se você não comer, eu te dou mais um depois, você vai ganhar 2. Aí está aquela criança, uma mesa vazia, um chocolate, sabe aquela, a gente chama de cabine do chocolate, você vai quebrando o chocolate, uma cabine, e a criança fica olhando, olha para um lado, olha para o outro, e cheira, e dá uma lambida no chocolate. É a carne. A carne precisa ser satisfeita imediatamente. Esaú trocou o direito da porção dobrada por um prato de lentilha. A carne faz você amar um mundo que está morto. Você vive dominado pelo desejo. E eu cito aqui: o pecado jaz à sua porta. Você deve dominar sobre ele. É viver do prazer imediato. Eu tenho que ser feliz agora, mas Deus está dizendo, não assine esse contrato, não faça essa amizade, não caminhe com essa pessoa, cuidado com esse conselho. Provérbios 1 diz assim, cuidado com quem você anda, se afaste de gente que não te leva para perto de Deus. Há uma mentira que faz com que a gente ache que a gente é forte. Gente,
A carne é fraca. Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não quer orar. Você não consegue orar comigo nem uma hora. Tem gente que não consegue orar com a gente nem 10 minutos. Nem 10 minutos. Quer ver uma coisa aqui? Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho para orar? Não precisa levantar a mão e nem se autodenunciar. A carne não gosta de buscar a Deus, porque ela luta contra aquilo que é espiritual. É a idolatria do prazer. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o desejo inspirado pela carne do prazer imediato. E agora é uma vida dominada por sentidos. Você tem sentido? 5 sentidos: olfato, você sente o perfume daquele refogado. Mamãe está fritando um pastel de queijo, de carne moída com aquele ovo cozido. Você chega em casa e fala: eu tenho um vizinho ou uma vizinha no meu andar. A gente chega depois do culto. Quando eu abro a porta do elevador, eu falo: misericórdia, Deus. Misericórdia. Dá vontade de ir com pires na mão. Me dá um pouquinho. Os sentidos, eles só você ouve, você vê. É por isso que é perigoso quem está sem dinheiro ir no shopping. Você tem lá o cartão de crédito, mas já está estourado. Você fala: é mais um sapatinho, é mais uma blusinha, é só mais um sorvete de R$1, de R$2. São impulsos e desejos que exigem satisfação imediata. Uma coisa boa em si mesmo pode ser pervertida quando ela é controlada pela carne. Quer ver uma coisa? Comida, gente, é boa, mas quando ela se torna glutonaria, isso é mal demais. Então existem coisas que são boas, mas que podem acabar nos dominando. Então cuidado com o amor ao mundo. É isso que você quer se consagrar. Não seja tolo. Não fique achando que você pode dominar a carne, que você não vai dominar, porque se você não viver pelo Espírito, a carne vai te empurrar para cima do pecado. Segundo, cobiça dos olhos. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. O desejo desenfreado da satisfação pessoal, sendo por essa arrastado. Imagina você sendo arrastado assim pelos cabelos. Lembra do homem, o homem da idade da pedra, pegava a moça, né? Se bem que tem moças que arrastam os homens também. Isso aí é só uma maneira de você falar. Então, ele é arrastado, você é seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado. A cobiça gera filhos. Você quer ver? Dá a luz ao pecado, o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A morte, ela está dentro do ventre da cobiça. É isso que o diabo está falando. Então cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você vê. Você está lá no seu apartamento lindo, na sua casa linda, você fala assim: quer saber? Eu vou procurar uma casa nova. Aí você, mas é só para ficar, só para ver. Daqui a pouco você já está insatisfeito com o teu apartamento velho, que é novo e que satisfaz. Você tem um carro, você acabou de comprar um carro. Aí você começa a ler aquelas revistas de automóveis, autocarro, 4 rodas, nem sei se existe mais isso. E você começa a ver, daqui a pouco o teu carro, que é maravilhoso, já não presta mais. É você que é casado e é casada, e tem uma esposa e tem um esposo, você começa a ficar buscando beleza fora da sua aliança. Daqui a pouco, sua mulher não presta mais, o seu marido não presta mais, a sua família não presta mais, o filho dos outros é que é bom. A cobiça dos olhos faz a gente ser arrastado e seduzido. Vigiem e orem para que não caiam. A tentação é um chamado para você cair. Caiam em tentação. O espírito está pronto. Olha a carne aí. A carne é fraca. O que é a cobiça dos olhos? É definido como uma ganância pessoal.
Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Os olhos dos dois se abriram depois e viram que estavam nus. A ganância, ela tenta saciar apetites. A tentação vai atacar você nas áreas que você está falido ou faminto. É ali que a tentação, se você está bem no teu casamento, você não vai ser tentado. Se você está bem financeiramente, você não vai ser tentado ali. Você vai ser tentado onde há no seu coração uma escuridão, uma sombra de carência. É ali que você é tentado. A tentação, ela visa o quê? Levar ao erro. Tirar da nossa cabeça o raciocínio lógico. Isso chama-se sequestro do juízo. Você lembra da tua mãe, da tua avó? Você lembra? Minha avó fala assim, juízo, menino. O que é o juízo? É o poder que eu tenho de discernir entre o certo e o errado. O que o juiz faz? O juiz faz o direito, é isso que ele faz. O que é fazer direito? Tem advogados e advogadas aqui. É você saber separar o bem do mal. É saber julgar o que é santo, o que é profano. Olha para mim, os olhos, entenda isso. Os olhos são capazes de ser cegados. 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz: o Deus desse mundo, desse século, cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Eu não entendo, é gente que vem na igreja e fala, eu não entendi nada. É gente que você prega o Evangelho e fala, do que ele falou? É gente que ouve uma mensagem simples e os seus olhos estão cerrados. Existem escamas, como aquelas escamas nos olhos do apóstolo Paulo, quando então era chamado de Saulo. Então Ananias ora por ele, cai de seus olhos como escamas. O que acontece, gente? Quando os olhos cobiçam, a pessoa cai num ponto cego e ela perde as suas faculdades emocionais, a sua vontade, a sua razão vai embora. Você ficou louco, é isso. A cobiça dos olhos provoca o encantamento maligno. Eu fui pregar numa igreja batista em Manaus, há uns 15, 20 anos atrás. Eu estava começando o ministério que eu tinha de libertação e batalha espiritual, começando. E foi muito interessante, porque depois que eu ministrei, veio uma moça conversar comigo. Ela falou assim, pastor, o meu marido me deixou. E ela me conta exatamente como aconteceu. O marido dela, médico, formado numa universidade aqui do Sudeste, lá do Sudeste, que aqui é Sul. Ele passou num concurso para o governo do estado e foi lá para o Amazonas. E chegando lá, ele foi destacado numa espécie de uma UPA, que nós temos aqui, Unidade de Pronto Atendimento, lá na cidade dele. E ela próxima onde? A uma tribo, e a mulher, a índia, ela gosta muito do homem branco. Essa moça crente, e o marido vem na igreja para agradar, para cumprir a obrigação. Sabe quando a pessoa não tem nenhuma intimidade com Deus? Você sabe que a pessoa não tem intimidade com Deus de muitas maneiras. Uma delas é quando ela fala, quando ela ora, quando ela se comporta. Mas o marido vinha de vez em quando, e outras vezes não. Tinha um coral, ele cantava, e às vezes não. Então, certa vez uma índia se apaixonou por ele. Esse médico tratou dela e curou a enfermidade dela. Então ela foi até um pajé. O que é um pajé? É um feiticeiro da tribo. Ela fez algo chamado puçanga. Puçanga seria, eu vou traduzir aqui, uma poção mágica. Mas não é do filme da Disney, não, querido. Ela fez aquilo com uma fotografia, uma roupa, eu já não lembro mais. E diz que quando aquele médico passou, ela ficou lá no posto de saúde, já curada. Quando aquele médico passou assim por ela no corredor, ele fez assim, ó. Ela soprou. O pajé falou assim, você tem que soprar. Você sabe que sopro, ele é símbolo de espírito. Jesus, aliás, a Bíblia diz que Deus nos fez do barro e soprou o fôlego da vida. Em João 20, verso 21, Jesus tendo chamado seus discípulos,
assoprou sobre eles o Espírito Santo. O sopro é pneuma. Em João capítulo 3, Jesus diz: olha, o Espírito sopra aonde quer. Ela soprou, era um pó, esse encantamento. Gente, o marido dela foi convidado naquele mesmo, não queria que você fosse, estou muito feliz, lá na Oca, lá na Taba, vai ter uma grande festa. Ele foi, a mulher não foi. Gente, aquele homem inteligente, você sabe o que é ser médico? Você já tentou vestibular de medicina? No Brasil, se você não tiver direito a essas cotas, é mais fácil passar para ser astronauta da NASA do que para medicina. Esse sujeito passou em medicina, um homem estudioso, capaz. Não estou falando de alguém ignorante, mas os olhos dele ficaram fechados. Ele se apaixonou por essa moça índia, largou a família, largou os filhos, largou o trabalho dele, largou a medicina e foi morar na Oca. Vocês estão entendendo o que é a tentação? É um encantamento, a pessoa perde a noção da realidade. O objeto do desejo se torna a única realidade satisfatória. É quando você chega para comprar algo que você não precisa. Por que você vai comprar isso? Você nem precisa, não, mas está barato. Mas não serve para nada. Não, mas está baratinho, eu vou comprar, vai que um dia. Atua sempre na escuridão das nossas carências que são mal cuidadas. Em terceiro lugar, a soberba da vida. A soberba precede a ruína. Ontem eu vim aqui e eu já vi a gente comemorando o título do campeonato de futebol do clube. Eu vi isso aqui ontem nos jovens. Bagunçando comigo, pastor, meu time vai ganhar. Gente, não dá para festejar a vitória na véspera. Pergunta para Moabe, pergunta para Amon, pergunta para Edom, quando eles vão lutar, eles fazem festa, 2 Crônicas capítulo 20, vamos derrotar Israel, gente. A soberba, ela precede a ruína. Lembro de um lutador brasileiro, dessas de MMA, UFC, que varreu toda a categoria dele, as outras, e ele lutava assim, ó, soca aqui, dá um murro aqui, ó, vem, bate em mim. Um dia, ele no auge da carreira, não vou esquecer disso, ele ofereceu o rosto, gente, um outro jovem lutador, menos experiente que ele, num cartel de lutas, sem as vitórias dele, acertou um murro, um gancho nele, ele nunca mais se levantou. A soberba é o orgulho, ela precede a ruína. A altivez de espírito procede a queda. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Querido, olhe para mim. Se humilhe. Se humilhe. Jesus se humilhou. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se fez homem. Sendo homem, ele vai baixando o nível. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez servo. Sendo servo, morreu a morte da cruz, a pior das mortes, a mais cruel das mortes, a morte da cruz. Jesus vai dizer em Marcos 10, 45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de mundos. Mas o mundo não quer que você seja humilde, não. O mundo quer que você se exalte, que você mostre para todo mundo o quanto você é importante, o quanto você é especial. Eu tenho que conversar com meus pastores. Papel pastoral, lugar de profeta, gente, não é no trono não, é no calabouço. Pastor, o serviço pastoral, o ministério pastoral, o nome disso é o ministério de servir. Não é dizer, agora eu sou pastor, olha como é que eu sou importante, gente. Pastor é escravo do evangelho. Eu sou escravo do evangelho. Eu fiz um compromisso com meu Deus de servir ao povo de Deus. Eu não vou escapar disso.
Então, qualquer desejo que haja no coração de um seminarista, de ser exaltado, olha, eu tenho a carteirinha de pastor, querido, esquece isso. Esquece isso. Porque o papel pastoral é cuidar de um rebanho que não é nosso. Vocês são ovelhas do Senhor. Davi diz, eu cuido das ovelhas do meu pai, não são minhas. E é pior do que isso, eu tenho que prestar contas. A Bíblia vai dizer sobre o orgulho, que o orgulho pessoal é ligado à soberba. É uma pobreza interior que manifesta o meu desejo de ser superior, de ser alvo das atenções. Gente, eu não sou ninguém. Olha para mim. Pastor Lobo não é ninguém. Eu não sou melhor do que você. Eu não tenho mais unção do que você. Sabia disso? Sabia que eu e você temos a mesma unção? Os propósitos são diferentes, mas a unção é a mesma. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É o mesmo Espírito que distribui dons. Há um por Espírito, dom de línguas. O outro pelo mesmo Espírito, dom de interpretar línguas. Há um dom de ciência. Há outro pelo mesmo Espírito, o dom de sabedoria. Há um o dom de profetizar. E há outros pelo mesmo Espírito, o dom de sinais e maravilhas. É o mesmo Espírito em mim e em você. Os propósitos são diferentes. Só que a arrogância do coração do homem, eu sou especial porque eu toco melhor. Não há ninguém que cante como eu. Olha, aliás, gente, eu sou apenas o máximo. É a síndrome de Alberto Roberto. A soberba da vida é ligada ao orgulho pessoal. Mas o pior é que essa filha do mundo, que é a irmã da cobiça da carne e da cobiça dos olhos, traz derrotas pessoais para a gente, inimizade de Deus. 1 Pedro 5, 5, 6. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Jovens, olhem para mim. Os jovens ali da mesa de som, os jovens aqui, se sujeitem aos seus pais. Chame o mais velho de senhor e senhora. Se levante quando o mais velho chegar. Você está sentado, se levante. Isso, meu pastor, isso não é uma regra de etiqueta, não, gente. Isso é um princípio bíblico. Quando sabe que são, a Bíblia fala daqueles que têm cães brancas, né? São os cabelos, as cães é quando o cabelo começa a ficar branco. No meu caso, não fica branco, porque cai antes. Pastor, você não tem um cabelo branco, já caiu. Mas ele está falando que você deve se humilhar, ele continua assim: sejam todos os humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Gente, você quer ser inimigo de Deus, quer que Deus seja o oponente à sua vida, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, ou no tempo devido. A humildade, ela não faz parte do mundo. O mundo não é humilde. O mundo quer o lugar de proeminência. O mundo diz: isso que eu vou comer, isso que eu vou experimentar, vai fazer de mim ser um Deus. Eu vou levantar aquele troféu, eu vou ganhar aquela medalha, eu vou ganhar aquela coroa, aquele louro da vitória. O mundo, ele não quer que você seja humilhado debaixo da mão de Deus. O mundo, ele quer que você seja exaltado. Mas a Bíblia diz: primeiro você se humilha, porque os humilhados é que são o quê, gente? José só foi governador do Egito porque ele foi humilhado. Jesus só ressuscitou dos mortos porque ele foi humilhado. A Bíblia diz que Deus lhe deu então um nome que está acima de todo nome, e diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você tem que fazer uma decisão, tomar decisões. Infiéis, não sabias que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para você viver no mundão, não dá para você viver com Deus. Querido, preste atenção. Se você tem paz com o pecado, se tem um pecado que vive na sua vida, e nós estamos falando de consagração e santidade,
Porque mês que vem nós vamos começar a falar sobre transformação de vidas. Se você tem paz com algum pecado, você não tem paz com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Se o pecado ele encontra um lugar fofo, acolhedor, aconchegante na sua vida, é um pecado tão gostoso, pastor. Se esse pecado tem paz com você, se você não luta contra esse pecado, a Bíblia está dizendo que você não tem paz com Deus também. Esses 3 inimigos de Deus, eu vou me adiantar um pouquinho, para dizer que a soberba, ela traz sobre nós algumas consequências. A primeira dela é a distância de Deus e da igreja. O orgulhoso não precisa de igreja. Eu fico em casa. É a igreja do eu sozinho, é a igreja do eu em casa. Olha, não, pastor, porque eu detesto placa de igreja. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de igreja. A igreja tem um cabeça, chama-se Jesus. Nós somos o corpo ligado à cabeça. Se você não está no corpo de Cristo, que é a igreja, você não está ligado a Jesus. Vocês não sabem o pastor que vocês têm. Eu olho algumas pessoas nas suas redes sociais. Eu vejo gente na praia, eu vejo gente no futebol, eu vejo gente na rua, que há meses não vem ao culto. Max, me ajuda que saiu aqui, por favor. Eu vejo pessoas que ignoram o princípio da conexão com o corpo de Cristo. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se distancia de Deus. O orgulhoso não experimenta milagres, sabe por quê? Porque ele não ora. Ele não precisa de Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele experimenta um fracasso crônico nas áreas da sua vida, sabe por quê? Ele não pede ajuda. O orgulhoso, ele não quer ouvir a esposa dele. Gente, tem alguém que te ama mais do que tua esposa? Eu aprendi isso na minha jornada do casamento. Quando minha esposa diz assim para mim: isso não é bom. No início, eu orgulhoso, sabichão, muito esperto. Acho que a sabedoria começa a de fato sedimentar a nossa vida quando a gente chega lá pelos 30, 35 anos. Eu falo, você não sabe de nada. Eu quebrava a cara. Mas Deus me deu uma mulher, e deu uma mulher para você, para que ela fosse uma ajudadora idônea. O orgulhoso não ouve a esposa. A mulher orgulhosa não ouve o marido, não. Aí não sabe por que tudo dá errado na vida dela. Você vai fazer um negócio, você conhece, você se humilhou, você foi buscar. Você tem expertise para isso, você tem experiência nisso. Você buscou uma consultoria. Você perguntou a alguém que já montou uma pizzaria. Como é que é montar uma pizzaria? Como é que é começar um negócio, uma loja aí para a gente consertar a bicicleta? O orgulhoso, ele fracassa porque ele vive sozinho. Agora, eu quero chamar Romano 12:2, que diz assim: você deve ser um inconformado. Romano 12:2 diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe como é que você vence o mundo? Pela palavra de Deus. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu gosto muito de ler, mas muito de ler. Que eu li, eu comecei lendo a Bíblia no livro de Provérbios, vai entender, né, gente? Aliás, foi o livro de Salmos. Eu já contei aqui, fui me confessar com um padre, eu tinha 23 anos, e eu sempre fui um católico, muito católico. E o padre, meu amigo, tinha feito meu casamento com a pastora Fabíola. Ele estava meio sem paciência comigo. Naquele dia, eu acho que ele, sei lá, queria jogar bola. Ele era capelão, tenente no quartel que eu servia. Ele falou assim: tá bom, vamos lá. Ele fez lá uma oração no Pai Nosso. Eu confessei meus pecados. E no final, você sabe, Padre, me perdoe porque eu pequei. E você vai, desfia o teu rosário de pecados, e no final ele te dá uma penitência. Você vai rezar tantas Ave Maria, tantos Padre Nosso, tantos credos. Mas nesse dia ele estava contando bem, ele falou assim: ó,
toma essa Bíblia para você, lê o livro de Salmos, lê 30 capítulos. Ele pensou assim: vou afastar esse camarada de mim, até ele ler esses 30 capítulos aqui, ele vai voltar ano que vem. Mas eu li aquele 30 capítulos daquele, de cara assim, naquele primeiro dia, no segundo dia, e depois eu fui ler o livro de Provérbios. Eu acho que eu me converti ali em Provérbios. Mas logo, no primeiro mês de conversão, eu li também o Novo Testamento. Jesus, ele vai dizer para a gente, na verdade, em João capítulo 15, vós estáis limpos, no sentido de purificados, pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus tem a capacidade de transformar a nossa mente. Aí é que você percebe que os caminhos que você tomou são caminhos que não são caminho de vida, mas de morte. E o Salmo 1, eu vou adiantar aqui, ele vai falar sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você fizer vai prosperar, não porque você é evangélico, não porque você é membro da Igreja Batista, não porque você é da IBBR, não porque você tem um pastor aleluiado, é porque você tem 2 caminhos e você vai escolher o caminho certo. Existem caminhos que vão te levar a um destino. Cuidado com quem você anda, cuidado aonde você se detém, cuidado com aquilo que entra no teu coração e você passa a se assentar e compartilhar dessas que são filosofias do mundo. Quando você busca Deus na palavra de Deus, é isso que eu quero que você entenda. Quando você busca Deus e você se torna como uma árvore frutífera, que dá frutos, que as folhas não caem, que é alimentada pelas correntes das águas, que não experimenta secura, que não experimenta desertos, mas que prospera. A prosperidade, querido, não é fruto do acaso, não. Aquele irmão deu uma sorte no casamento dele, não é não. Aquele irmão deu uma sorte com o filho dele, não é não. Aquele irmão deu uma sorte no trabalho dele, não é. Aquele irmão deu uma sorte no ministério, não é. Vencer o mundo, o antídoto para vencer o mundo é você andar na palavra de Deus. Eu peguei aquela Bíblia que o padre me deu, e quando eu terminei o Novo Testamento, falei assim: eu vou para o inferno. Aliás, eu descobri que eu ia para o inferno quando eu li 1 Coríntios 6, aí depois eu li Gálatas 5, e depois eu li Apocalipse capítulo 21. Ali eu falei: estou frito. Porque ali diz assim: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, ficarão de fora os cães. Eu falei: sou eu mesmo. Não, pastor, só é lobo, não é cão. Mas era eu. Aí só restou para mim pedir socorro para Deus. Só restou para mim pedir, me humilhar e pedir a salvação. Olhe para mim. Quero ensinar uma coisa para você. Ninguém vai para o inferno porque peca. Eu sei que isso vai chocar você. Ninguém vai para o inferno porque peca. A gente já nasce pecador. Você vai para o inferno porque você rejeita Jesus. Ele é o nosso Salvador. Você vai para o inferno porque você ignora o perdão que Deus quer te dar. Você vai para o inferno porque você rejeita o perdão que Deus já deu para você. Você é orgulhoso e diz: o meu pecado não tem jeito. O meu pecado não tem solução. O meu pecado nem Deus pode perdoar. É por isso que você continua culpado. E aqui existe um antídoto, aliás, para a cobiça da carne, para a cobiça dos olhos e para a soberba da vida.
E diz assim: se quer vencer a carne, não adote o padrão do mundo. Rejeite o conselho dos ímpios. Provérbios 1:10 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés dele correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede se destrói. Provérbios 1:10, 15, 16, 19. Quando Deus diz assim, não ande com esse tipo de gente, Ele não está dizendo assim que você é especial e não me misturo com pecadores. Não é isso. Jesus era amigo de prostitutas e publicanos. Alguém aqui é amigo de prostituta? Alguém aqui é amigo de um mensaleiro desse, que foi condenado pela Lava Jato, porque trouxe um desfalque bilionário aos cofres do país? A gente ficou tão santo, tão santo, tão santo, que a gente acha que não andar no conselho é se afastar. Não, a gente tem que falar de Jesus para eles. Não, pastor, naquela minha empresa eu vou embora porque o chefe é um ímpio. Que ele fique lá. Você é a única esperança que Deus está dando para esse homem conhecer Jesus. O que você não pode é ser contaminado com eles. Quando eles falam assim, bora assinar aqui, bora fazer uma nota fria, não. Bora pecar e roubar o chefe, não. Vamos cometer aqui, mas ninguém vai saber, uma fraudezinha. Não, é isso que é não adotar o padrão do mundo. O padrão do mundo, ele não diz referência a você. Eu acho interessante que os meus comandantes, os meus chefes, eles gostavam de mim porque eles sabiam exatamente que eu não ia me dobrar ao pecado. Então por isso que havia algumas situações que eles chegavam assim, ó, é você que vai resolver isso, porque eu só confio em você. Número 2, não siga a direção do mundo. Cuidado com aquilo que você vê, querido. Cuidado. Recuse o caminho dos pecadores, Jeremias 7:27. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Por que a gente está falando em consagração? Para que esse ano de 2021 não seja um ano que você ande para trás, mas que você ande para frente. Não é um ano que você fica girando. Sabe quando a pessoa fica girando no mesmo lugar? Correndo na esteira. Você gosta de correr na esteira? É horrível. É horrível. Eu gosto de correr no parque. Aliás, eu gosto de caminhar no parque. Eu acho que eu não tenho corrido já há muito tempo, mas caminhar, eu gosto de caminhar. Porque você vê como a vida é linda. Especialmente nos nossos parques de Curitiba, que são lindos. Agora, quando você caminha no raciocínio rebelde, Deus diz assim, ó, não faça isso, não faça. Não, vou fazer sim, porque qual é o problema? Todo mundo faz. Tem crente agora que é assim, ó. Ele conhece a verdade. Pastor, aqui é o caos, a tragédia, aqui é o abismo de fogo. E aqui eu estou salvo. Eu posso caminhar aqui onde eu quiser. Pastor, se eu vier até aqui, eu estou bem distante lá daquilo que inferniza a minha vida. Se eu vier até aqui, pastor, é pecado? Não. É interessante as perguntas que são feitas para mim por e-mail ou pela live. Pastor, crente perde a salvação. Sabe por que ele está perguntando isso? Porque ele está em pecado. Crente que pergunta se crente perde a salvação, está em pecado. Pastor, crente pode beber, ele já está, ó, tomando todas. Pastor, crente se separa e casa de novo, ele já está pensando ela já está pensando em chutar o marido, está querendo partir para outro. Eu posso vir até aqui? Pastor, e se eu vier até aqui? Tudo bem? Eu posso vir mais um pouco, eu posso ficar aqui na beirinha assim, me equilibrando. Querido, preste atenção. Quando Deus ele diz assim sobre um raciocínio rebelde, é um raciocínio que faz a gente andar para trás. É um raciocínio que quer colocar à prova uma realidade, porque a Bíblia é a verdade, que diz assim, se você fizer isso aqui, você vai sofrer. Quando a Bíblia diz, não mate,
ela não está querendo proteger o fracote. Não, cuidado, não vai bater na mulher, isso é feminicídio. Não está falando isso. Você não está protegendo a vida. Você está protegendo você mesmo. Olhe para mim. A vida de um assassino é uma vida de perseguições terríveis. A vida de alguém que celebra que fez um aborto. A vida de alguém que derrama um sangue inocente, achando que não vai ter uma perseguição, é uma vida terrível. Porque o sangue produz uma perseguição implacável. Leia, por favor, Números capítulo 35. O sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte do assassino. Caim, onde está o teu irmão? Caim tinha matado o irmão. Eu sou guardador do meu irmão. Deixa eu ver aqui se meu irmão está aqui no meu bolso. Não é problema meu, está aqui não. Olha, Caim, o sangue do teu irmão clama desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. A partir de agora você vai ser peregrino. Olha que palavra feia, gente. Você vai ser vagabundo. Quando você plantar, a terra não vai dar sua força. E todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Isso é um princípio. Princípio de estagnação. Princípio de ausência de firmeza. Olha, você não vai parar em lugar nenhum. Você vai ser um peregrino. Você não vai parar no romance. Você tem 1, 2, 3, 50 namoradas, namorados. Você vai experimentar o fracasso na sua vida financeira. Você vai plantar e não vai colher. Você vai o suor do teu rosto, você não vai colher. Então quando Deus diz não, Ele não está propondo para você assim, te dando um conselho. É um mandamento de vida. Então cuidado com o teu caminho rebelde. Cuidado com aquilo que seus olhos propõem para você. Cuidado com aquilo que o desejo propõe para você. Porque isso é amor ao mundo. O mundo passa e esses desejos, essas cobiças. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E por último, não faça um pacto com o mundo. Não faça uma aliança com o mundo. Não se associe, não se assente na roda dos escarnecedores. Salmo 26 diz: não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Hoje, à noite, também vou pregar. As mensagens são sempre diferentes, dentro do mesmo conteúdo. Hoje, eu vou falar sobre pessoas que fizeram o contrário e amaram o mundo. E você vai entender as consequências de você, em vez de seguir a Deus, seguir o mundo. Olha para mim aqui. Essa palavra é uma palavra para crente. É uma palavra para cristão. Quando João, ele está falando sobre o amor proibido. Quando João, ele fala, ó, cuidado com esse romance doce, de goiabada com queijo, de Romeu e Julieta, vai acabar em morte, mas não vai ser uma tragédia da literatura, do folclore, não vai ser uma tragédia de um livro, vai ser na tua vida. Cuidado com aquilo que você está amando, e você deve buscar no Senhor toda a força e toda a autoridade que Deus dá pelo seu Espírito, para você vencer a tua carne, dizer não para a tua carne, para você vencer os teus olhos. Jó diz, olha, eu fechei os meus olhos, para que eu não cobiçasse aquilo que não vem do Senhor. Mas além de fechar os teus olhos, você tem que cuidar do teu coração, porque o teu coração vai apelar para você. O teu coração, de uma maneira assim muito emotiva, vai dizer, mas por que não? Isso também é amor. Mas por que não? Todo mundo faz. Está todo mundo aproveitando a vida e você aí. Meu irmão, a nossa vida não está aqui. Há um lugar de eternidade para mim e para você. Há um céu de delícias para mim e para você. E se você não quer ir para o céu agora, porque é o seguinte, esse papo de quer ir para o céu é papo de quem quer morrer. E eu não quero morrer.
Posso até morrer, mas querer eu não quero. Porque Deus colocou no meu coração e no teu, sabe o quê? A eternidade está aí dentro. A eternidade mora dentro do seu coração. Eu quero ser arrebatado, eu quero ser levado como Enoque foi, como Elias foi. Morte, a morte nunca teve nos planos de Deus. É por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim não verá a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus enviou Jesus para resolver a questão da morte. E é por isso que Paulo diz: ó morte, onde está o teu galardão? Onde está a tua vitória? Porque quando Jesus morre, a morte é tragada, a morte é vencida. Quando Jesus é aquele que primeiro que ressuscita dos mortos, ele chama-se de primogênito entre os mortos, para mim e para você. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida, é um amor que você tem que se divorciar dele. Ande com Deus, pegue o conselho do Senhor e se assente com o povo de Deus. Semana que vem nós teremos um congresso aqui, um congresso de células. Nós temos lideranças de células sendo preparadas. Esse ano inteiro da pandemia houve um esforço tremendo do Ministério de Células para que você fosse alimentado, para que você pudesse assentar, não com os escarnecedores, mas com homens, com mulheres, com casais de Deus, para que você pudesse experimentar como é bom andar no caminho de Deus. E eu quero fazer um apelo para você: não perca isso, não perca isso. A igreja tem um lugar para cuidar de você, mas um pastor, 2 pastores, 3 pastores não conseguirão cuidar de 1000 pessoas. E as células é um lugar onde as nossas feridas são tratadas, onde os nossos medos são derrotados, onde os nossos pecados são submetidos ao Senhor. Amém? Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Eu avancei 6 minutos. 6 minutos de prorrogação, mas a gente encerra aos 30 sempre, tá bem? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero desafiar você hoje. Você que ainda tem sido seduzido e arrastado pelo mundo. Você que ainda tem os seus olhos que ficam encantados para a sedução desse mundo. Você que tem uma vida, a tua carne, ela faz apelos, que a impressão que você tem que são assim, apelos irrecusáveis, para que você viva com o mundo. Se você quer hoje dizer assim: eu não quero mais o mundo, porque o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse permanece para sempre. Que se você quer uma vida com a eternidade, uma vida na eternidade, eu vou fazer só um apelo: coloca a mão no seu coração, só isso. Deus, eu preciso vencer. Existem coisas aqui dentro, existem de mim derrotas pessoais por causa desse amor ao mundo. Hoje eu quero romper. Eu quero romper com o mundo e fazer uma aliança com Jesus. Você pode botar a mão no seu coração? Coloca a mão no seu coração para a gente orar junto. Deus e Pai querido, é com amor, e foi com amor que o Senhor nos atraiu com cordas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos quer perto do Senhor. O desejo do teu coração, o desejo de Deus, o desejo do Senhor, não é que a gente morra, mas que a gente se converta e viva. Hoje nós queremos confessar, Pai, que muitas vezes a carne nos dominou. Os olhos, Pai, foram como iscas tentadoras que nos fez engolir veneno. O orgulho, o desejo de subir no trono que pertence só ao Senhor, nos fez nos afastar de Ti. Nós experimentamos solidão, nós experimentamos falências pessoais, nós experimentamos derrotas na nossa área mais íntima, nós experimentamos a ausência da Tua mão poderosa, dos Teus milagres, das Tuas respostas. Queremos Te pedir perdão hoje. Queremos Te pedir perdão porque nós andamos sim no caminho dos pecadores. Nós
atendemos aos apelos dos conselhos dos ímpios e acabamos nos assentando, sendo contaminados por aqueles que te ignoram, os escarnecedores, que não querem saber do Senhor, porque eles se importam apenas com o mundo. Hoje, nós pedimos sobre nossa vida, Pai, aquele sangue que nos purifica, o sangue da cruz, o sangue de Cristo, o sangue do perdão, o sangue da eterna aliança, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos. E começamos de novo, Pai, em consagração, em santidade. Nós não saímos daqui, Pai, culpados, nós saímos daqui perdoados. Nós saímos daqui destinados à vida eterna, destinados ao encontro, um encontro marcado com o Senhor, aonde o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Nós chamamos, Senhor Deus, por isso, e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, só mais um minutinho. Quero chamar o irmão Darcy aqui, que vai dar a bênção. Você que não é membro da Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos nos esforçado para que essa igreja seja um lugar onde você é abençoado. Nós existimos para abençoar você. Não adianta você nos visitar e sumir. Se você for embora, a gente não vai conseguir cuidar de você. Eu conversei com a secretaria, os atendimentos são exclusivamente para membros da igreja e pessoas que estão sofrendo uma emergência. Nós precisamos cuidar de vocês. Então, se você não é membro da igreja, você precisa pedir. Eu vou pedir, pastor Marcos, vai para a porta, por favor. Pastor Quecos, por favor, vá para a porta. Pastor Alan, por favor, vai para a porta. Pastor Renato ou Neuza, um dos dois, por favor, lá na porta. Pastor, por favor, os pastores na porta. Se vocês precisarem de uma oração agora, eles vão estar lá orando por você. Mas a gente quer dar para vocês muito mais do que uma oração. A gente quer dar para vocês um pastoreio, onde vocês vão ser alimentados. Pastora Fabíola, pode ir para a porta, por favor, me perdoe, amor. Tá bom? Fique em pé em nome de Jesus. Você quer ser batizado? Pastor Paulo, eu quero ser batizado. Amém?